E assim eu passo para o pastor Marcelo dessa noite. E assim recebe ele com a salva de palmas. Glória a Jesus. Deus é fiel. Amados, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15. Deus está aqui. Ele está liberando vitória para você. Eu creio. Recebo em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 15. Eu tenho um tema para essa ministração de hoje, que é investindo no meu chamado. Quem achou, se coloca de pé. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O tema é investindo no meu chamado. 2 Crônicas é depois de 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, antes de Neemias, de Jó, de Salmos. Amém. Antes de Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Tu achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem... Aqui o profeta, ele chega para um rei, aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 15, e ele vem agora dizendo: olha, se vocês me buscardes, vocês vão achar, mas se me deixar, eu também te deixarei. Diga para o seu irmão assim: não saia de perto do Senhor. Diga assim: só Ele pode fazer o que ninguém mais pode. Amém? Quem crê nisso, exalte o Senhor com as palmas. Interessante, irmãos, que depois dessa palavra o povo se voltou a buscar Deus. O povo começou a buscar, a clamar, e Deus se deixou achar. Deus, irmãos, ele não é um Deus que se esconde de você. Quem lembra de Elias no monte, junto com os profetas de Baal? Os profetas se portavam, clamaram até meio-dia, de manhã até meio-dia, e não houve resposta nenhuma, porque eles estavam clamando ao falso Deus. Eu, antes de conhecer a palavra, eu clamava um falso Deus. Mas no dia que eu conheci Jesus, eu entendi que quando eu clamasse, Ele ia me responder. Amém. Elias consertou o altar, e quando ele orou, o fogo do céu desceu. E a resposta de Deus veio. E aí, olhando para a palavra, eu quero trazer nessa noite a trajetória de Davi. Não está na Bíblia, mas diz os historiadores que Davi, ele, quando derrubou o gigante, presta atenção, isso não está na Bíblia, diz historiadores que foram entre 12 e 13 anos. O texto fala que ele era um menino, era um jovem, ele não tinha porte e nem estrutura física para lutar contra aquele gigante. E assim, diz que o gigante tinha mais de 3 metros de altura. Então o gigante era muito forte, muito alto. Mas Davi, ele aprendeu algo que você precisa aprender. Davi, ele começou a buscar Deus e a investir no seu chamado. A primeira coisa que aconteceu com Davi, irmãos, Davi, ele foi identificado o chamado dele. Qual foi o chamado de Davi? Ser rei. Samuel foi enviado até a casa de Jessé, o pai de Davi. Passou todos os irmãos, até chegou Davi. Aí o Senhor falou assim: é esse aí, pode ungir. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. E a partir daquele dia, o Espírito Santo se apossou de Davi. Eu contei isso aqui há um tempo atrás, quando eu estava no grupo de jovens, que eu tinha feito uma aliança com o Senhor. Eu falei assim: Deus, aquilo que eu vi nessa gravação, que a gente está assistindo uma fita de vídeo, eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida. Me enche, Senhor. Naquele momento, irmãos, que o pessoal estava arrastando os bancos de madeira,
eu vi uma voz dizendo assim para mim assim, ó, erga a mão para cima que eu vou te encher. Quando eu ouvi essa voz, irmãos, Deus derramou uma unção tão grande. E aí Deus começou a falar comigo e eu comecei a entregar a revelação. Não sabia o que era revelação, nunca tinha tido uma experiência assim. E Deus começou a agir. A partir daquele momento, o Espírito Santo se apossou de mim e começou a me orientar e falar comigo, e me usar para falar com outras pessoas. Só que eu entendi como Davi que eu precisava investir no meu chamado. O que é investir no chamado, irmãos? Presta atenção. É você buscar capacitação de Deus. A Bíblia fala que na época de Samuel, que ungiu Davi, existiam as escolas dos profetas. Pastor, tinha escola de profeta? Tinha. Como é que era isso, pastor? Eles ficavam consagrando a vida deles a Deus, orando, clamando a Deus e se deixando à disposição do Senhor. E tinha um profeta mais experiente que ensinava. Quem era esse? Eliseu. Quem é que ensinava mais, pastor? Eliseu estava ensinando Geazi. Lembra que quando Geazi pegou aquele cajado, que Eliseu falou, leva lá no menino, filho da sunamita, e coloca sobre o peito do menino, que o menino vai viver. Ali era um ensinamento. Tinha Samuel que ensinava também, até eles ficarem preparados para a missão. Deus quer te preparar para a missão. Se você tem um chamado de louvor, aí você vai lá, você entra ali no YouTube e começa a ver sobre aula de canto. Você começa ali a estar aprendendo. O que acontece? Você está investindo no seu chamado. Pastor, onde Davi começou a investir no chamado? Depois que o Espírito Santo se apossou dele, qual foram os primeiros adversários que ele enfrentou? O leão e o urso. Quando ele chegou diante de Saul, falou, você não pode enfrentar o gigante. Ele falou, olha, quando eu estava tomando conta, o teu servo estava tomando conta das ovelhas do pai dele. E aí aconteceu que apareceu o leão. Peguei o leão pela barba e falei, aqui não, quem manda sou eu. Deu uma surra no leão e despedaçou o leão. Da mesma forma era o urso. Foi o urso. O urso tentou destruir e eu peguei ele e destruí também. Ele tentou pegar a ovelha e destruiu. Eu destruí ele totalmente. O que estava acontecendo aqui, irmãos? E já não era mais ele, era o Espírito Santo. Diga assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Davi não tinha condição de vencer ninguém, irmãos, mas ele passou a ser cheio do Espírito Santo. E como é que eu sou cheio, pastor? Vindo da igreja, lendo a palavra, orando, buscando a presença do Senhor, adorando a Deus. Você passa a ser cheio. Aí Deus identifica o teu chamado no louvor, na palavra. Missionário, missionária, pastor, evangelista. Deus identifica o seu chamado e aí você tem que fazer o quê? Dar espaço para Deus trazer capacitação. Como é que Deus traz capacitação, pastor? A igreja, ela tem 5 dons ministeriais. 5. Quais são os dons ministeriais? Você vai ver lá em Efésios 4:11. Pastores, é chamado ministerial. Evangelista, é o que você vê muitos aí pregando, evangelizando. Aí você vai ver mestre, aquele que ensina. Aí você vai ver profetas. Amém? Então, você vai ver evangelistas, profetas e apóstolos. Apóstolo é aquele que vai, irmãos, ele é responsável de lançar o fundamento da igreja, o apóstolo Paulo. Então, nesses dons ministeriais, Deus ele chama cada um. Você não escolhe o seu chamado, mas você escolhe se você vai crescer no seu chamado ou não. Então, quando Deus falou para mim assim, você vai ser um pastor, o que eu senti necessidade? Tem um curso na igreja. Fui fazer o curso. Aí comecei a fazer o curso. Aí eu depois acabei o curso. Tem um diploma, irmãos, eu tenho de diploma lá em casa, muito antigo, mas tem. Aí tive a oportunidade de fazer o seminário. Fui fazer o seminário. Estava investindo no meu chamado. Então Deus, ele tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado, Júnior, pastoral na sua vida. Amém? Então assim, há um chamado e o Espírito Santo ele identifica o chamado. Quantas vezes eu já olhei para pessoas, a primeira vez que eu vi Nilson, esposa da missionária Tina, eu falei o que outras pessoas a gente fala.
Eu fui pregar na igreja, e aí eu estava sentado e falei assim, tem um chamado pastoral. E em todo lugar que ele chega, eu falo o quê? Chamado pastoral. Quem identifica o chamado? Atos 13, abre aí. Atos 13. Você vai ver no versículo 1 a seguir, diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra missionária. Estava orando e jejuando. Você vai ver alguém na rua, em algum lugar, dizendo assim, seu chamado é no louvor, seu chamado é na palavra. Deus está identificando para você qual é o seu chamado. Agora eu decido se eu quero o meu chamado ou se eu não quero. Eu decido se eu quero crescer ou não. Se Deus está dizendo que o seu chamado é tal, invista naquilo que Deus está falando. Invista no seu chamado. Se você não investir, sabe o que vai acontecer? As coisas não vão fluir como Deus quer. Deus tem pressa. É que nem um Deus que chamar de profeta. Deus chamou uma pessoa para ser profeta. Deus vai capacitar essa pessoa. Deus vai começar a trabalhar. Para quê, pastor? Para apurar o dom da pessoa. Eu, quantas vezes Deus me dava a revelação, não sabia para quem era. Comecei a orar. Até que um dia Deus falou, olha, eu vou te mostrar as pessoas. Então Deus, Ele quer que você venha abundar nos dons, crescer nos dons. Deus quer que você comece lendo a palavra. Porque não adianta, eu vou pregar e eu não leio Bíblia, eu não vou ter palavra para ministrar. Eu preciso conhecer as Escrituras. A Bíblia fala que o obreiro ele tem que manejar bem a palavra da verdade, irmãos. E isso serve para você como cristão no seu trabalho. Alguém vai discutir Bíblia com você e vai falar de Jesus, vai falar alguma coisa, você vai estar ali falando a palavra. Você vai estar ali ministrando para a pessoa. Talvez a pessoa precise de uma palavra que vai mudar o interior. Que precisa de uma palavra que cura, que liberta e salva. Quem Deus vai usar vai ser você. Agora, se você não tiver nada para falar, diga assim para o seu irmão assim: você vazio não pode tocar a vida de ninguém. Todo mundo ali ficou olhando ali para o gigante, afrontando Israel. Mas Davi, ele tinha algo diferente dentro dele. Então, como é que eu invisto meu chamado? Lendo a Bíblia, lendo livros e vindo para a escola bíblica. A obreira minha estava falando sobre isso. Pastor, o que eu tenho aprendido agora, o que eu tenho aprendido é algo fora do comum. Algo que eu não tinha oportunidade de aprender antes. Mas por que, irmãos? Porque ela está tendo interesse. Hoje ela veio com o pé machucado. Desse, irmãos. Desse jeito. Aí Yasmin falou assim, pastor, olha onde tá, a garota tá vindo lá foi eu de carro, desci, deu uma bronca nela. E ela não teve jeito, já veio de noite também assim. Aí peguei, ela tirou até o giz lá. Vai repetir? Vigia a rua, tirando esse giz antes da hora. Aí trouxe ela, irmãos. Mas isso demonstra para Deus, não para mim que sou líder, que você tem interesse. O Saratina falou hoje assim, pastor, a correria foi grande, pastor, mandou áudio, depois falou lá, não deu tempo para mim. Mas Deus sabe do coração dela. Você sabe o que acontece, irmãos? Que senão uns crescem e outros não crescem. Uns têm intimidade com Deus, outros não têm intimidade com Deus. Presta atenção, para o Senhor salvar, Ele salva todos. Mas intimidade é para quem busca. Qual é o nome do irmão? Vinícius. Eu não conheço Vinícius, ele já veio aqui algumas vezes. Mas se eu começar a andar com Vinícius, ele vai falar do que ele gosta. Eu vou começar a conhecê-lo, não de vista. Porque eu posso dizer assim, poxa, Vinícius já foi aqui na igreja. Eu já vi Vinícius, mas não tenho intimidade com ele. Tem muita gente que já até recebeu bênção de Deus, que é bom, mas não tem intimidade em conhecer a Deus. Como é que vem a intimidade, irmãos? Na convivência, conhecendo a palavra. Quer ver uma coisa? Se o Vinícius tivesse escrevido um livro sobre a biografia da vida dele, aí eu tivesse lido esse livro, olha, já sei já o que aconteceu na vida de Vinícius. Ele nunca me falou, mas está escrito. Deus não vai chegar para você e dizer assim, ó, minha vida foi assim. E se Deus começar a falar para você, nem se você tivesse 500 eternidades, você não conseguia ouvir Deus. Mas resultado, quando você lê as Escrituras, você começa a aprender do Senhor. Aprender o que é de direito seu. Então, lendo o livro, orando a Deus,
A oração ela é muito importante. Todo cristão ele precisa orar. Quer ter experiências com Deus? Ora a Deus. As minhas experiências com Deus, irmão, já tive no monte, já tive em casa. Então eu estou deitado, Deus me dá visão. Então, pastor, sempre foi assim? Não. Mas eu peço a Deus, Deus fala comigo, Senhor. Sabia que Deus responde o seu desejo? Então o que Deus vai falar para você? Ele quer te capacitar. Mas a pergunta é, você quer ser capacitado? Qual era a trajetória de Davi, irmãos? Primeiro enfrentou o leão, o urso, depois enfrentou o quê? O gigante. Mas qual era o objetivo de Deus na vida dele? Colocar ele no trono para ser um rei. Até você chegar nesse objetivo, até você chegar para realizar o chamado que Deus tem, é uma trajetória de aprendizado. Você vai crescendo nos degraus, você vai aprendendo mais e mais. Os irmãos estão evoluindo. Como é que uma igreja é madura, pastor? Uma igreja que está na palavra. Uma igreja que ora, que lê Bíblia, que tem uma vida de oração, que busca Deus. É bom que dois andem juntos, aqui temos pessoas que são casadas. Mas é tão bom sem precisar ninguém te chamar. Você fala, hoje eu vou para a igreja hoje. Aí você prova que você está alicerçado em Cristo. É bom que a esposa chame, o esposo chama a esposa. Mas é bom você dizer assim, eu vou porque eu amo Deus. Ele morreu na cruz por mim. Eu preciso de Deus. Porque tem hora quando a tempestade bate, irmãos, a gente sabe que o barco está balançando, que a luta vem. Se Jesus não estiver no barco, a bênção não chega. Todo mundo passa por luta, passa ou não passa? Amém? Mas só que Deus dá o quê? Vitória para quem busca. Eu preciso buscar a Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Se você já identificou o seu chamado, o que você está fazendo para crescer nele? O que você está fazendo? O que eu preciso fazer, Deus, para crescer, Senhor? E eu falei aqui outro dia que é fazendo pergunta que a gente cresce. Você entra em um lugar para aprender para trabalhar, você vai fazer pergunta. Como é que faz isso aqui? Eu tive dúvida. Como é que é isso aqui? Você tem que fazer pergunta, Deus, o que eu faço, Senhor? O que eu posso fazer para agradar o Senhor? Então, como é que eu invisto meu chamado? Investindo tempo. Você investe tempo. Irmãos, e tempo significa renúncia. Para você estar aqui nessa noite, você tem que renunciar. A missionária falou, eu deixei meu esposo em casa. Depois essa daqui vai ser enfermeira dele, mas por enquanto está aqui. Mas por que, irmãos? Ela entendeu que ela precisa investir tempo. O problema é que a gente só quer a bênção, mas não quer investir nosso tempo. Se pudesse, eu vou falar para você, que eu já fiz assim. Isso aqui é para mim, irmãos. Quantas vezes eu cheguei na igreja, eu não vou atrasado no trabalho. E aí eu trabalhei até mais tarde. Aí eu chegava na igreja, irmãos, e a minha vontade era assim, hoje vai dar tempo de chegar na hora da revelação. Se chegar na hora da revelação, você é revelado, acabou. Ou senão a gente está com pressa para receber. Uma vez eu cheguei, eu precisava de uma resposta, e eu cheguei na igreja e falei para o meu pastor, eu preciso tomar uma decisão séria, e é profissional. E eu preciso de uma resposta de Deus. O senhor pode orar por mim? Ele falou assim, vou orar por você, mas no final do culto, porque a unção é maior. Aí eu teve louvor, teve a palavra, eu esperei como vocês estão esperando nessa noite. E aí Deus foi lá e falou comigo, no final do culto. Tem hora que Deus vai fazer você sentar e falar, calma no coração, eu vou falar com você. Aquela bênção eu vou trazer, mas escute o que eu estou te falando. Deus tem algo mais para nós. Aleluia. Deus tem uma obra maravilhosa para a nossa vida. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo Senhor. Sabe o que você deve entender? E olhando para Davi, que sem unção você não vai para lugar nenhum. Pregação sem unção é ruim. Louvor sem unção é ruim. Oração sem unção é ruim. Sabe aquela oração que a pessoa fica meio assim empurrando o outro para ver se cai? A pessoa coloca assim e começa a empurrar. Começa a empurrar. É isso aí, isso aqui é para chamar a atenção do povo. Quem já sofreu essa oração? Aí, aqui não, né? Graças aqui não empurro ninguém. Mas tem lugar que a pessoa fica empurrando, querendo te derrubar para dizer que você foi tocado pelo poder de Deus. Isso não é de Deus, irmão. Não precisa. Eu contei aqui, irmãos, no último culto aqui, na última escola bíblica,
que eu estava na igreja e eu dei uma aula para os obreiros há uns 18 anos atrás. Eu dei uma aula para os obreiros e eu falei para eles, ó, quando eu for orar por alguém, já que o Thiago até falou isso aqui no culto, for orar por alguém, você fica de olho aberto. Aí eu vi que a mulher estava com demônio. Aí eu falei, ficou um do lado, outro do outro. Na hora que eu levantei a mão, puf, a mulher caiu endemoniada. Aí o que aconteceu? As obreiras estavam de olho fechado, foi segurar, caiu junto. Se tivesse alguém gravando e falava na internet, se fosse hoje. Outra vez eu estava bem assim na igreja, Deus falou assim, tem um demônio amarrando a vida de uma pessoa, isso tem algum tempo atrás, não foi agora não. Alguns anos atrás, está amarrando a vida de uma pessoa assim, 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 e Deus falou comigo, quando você levantar a mão vai cair. E eu falei para os irmãos, quando levantar a mão vai cair, irmão. Na hora que eu levantar, a mulher, puf, caiu demoniado. Estava bem do lado esquerdo, mas não foi aqui não, calma. Resultado, fui lá e expulsei o demônio. Quem revelou isso? O Espírito Santo. Eu tenho que andar coladinho com o Espírito Santo, todo culto. Glória a Deus. Vou orar por alguém da mesma forma. Eu tenho que andar colado com o Espírito Santo, estar alinhado com o Espírito Santo. Então eu tenho aqui, eu posso ser o Marcelo que trabalha numa empresa, mas eu sou o Marcelo cristão também que está lá na empresa. Mas que tem um chamado, tem uma obra. Então cada um aqui tem um chamado específico. E Deus está te preparando para essa obra. Amém? Está dando para entender, irmãos? Deus está te preparando para essa obra. Quando você está aqui sentado, você está aprendendo. E é o que poucas pessoas ensinam, irmãos. E por isso que tem muito cristão medroso. Eu falo assim, cristão medroso, é vários cristãos, não é só homem e mulher não. Não é só mulher não, é homem também. Ninguém está vendo aqui, está na internet lá, ninguém está vendo, hein? Quem tem medo de expulsar demônio aqui na igreja? 2 pessoas. Não faça isso, sério, não é vergonha, não. 1, 2, quem mais? Quem mais? 3. Aí, tem medo. Se a pessoa cair endemoniada agora, tem que ser sincero, a pessoa tem medo. Entendeu? Então, assim, esse medo tem que sair, né? Aqui nem fala. Heloísa, no dia que o demônio manifestou aí do lado dela, que expulsou o demônio, ela ficou um mês sem estar perto do lado abençoado. Até hoje tem medo. Mas assim, o que acontece, irmão? Sabe por que acontece isso? Isso se chama despreparo. Tanto na palavra, como no ensinamento. Você precisa se ensinar. Eu vou expulsar um demônio aqui agora, o que eu faço? Eu fico fazendo pergunta para ele. Tu está fazendo o que com ela, demônio? Uma vez o irmão perguntou assim, o irmão falou assim, como é que seu nome, diabo? Ele, diabo. Você perguntou meu nome? Como é seu nome, diabo? Diabo. Tem umas coisas que é meio assim fora de contexto, né? Então assim, tem gente que vai em alguns lugares e entrevista o demônio. E o demônio é mentiroso, irmãos. O que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que orar a Deus, Espírito Santo, que demônio é esse, Senhor? Então que eu estou olhando, Deus me mostra, pai, meu pastor, Deus me mostra andando com a rua. Está fazendo isso na vida da pessoa. Aí eu não vou envergonhar a pessoa, o que eu faço? Sai demônio dela agora, em nome de Jesus. Eu tenho um olhando para ele assim, sai demônio que ela é legal. Em nome de Jesus, expulsei o demônio. Meu pastor estava com um problema, ele tinha caído, quebrado o fêmur. E aí ele não podia abaixar para expulsar o demônio. Aí no culto ele estava expulsando com o pé. Sai demônio dela. Em nome de Jesus. Sai demônio. Expulsava com o pé. Em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Presta atenção. Como é que cabe o medo, pastor? Maior é o Espírito Santo que habita em nós. Habitava em Davi, era sobre Davi, habita em nós. E o que acontece? Maior é a autoridade que está na nossa vida. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Você não pode ir no seu nome, mas em nome de Jesus você pode expulsar. O que acontece? Tem hora que as pessoas, irmãos, é vítima de macumbaria, fez uma obra de macumba, pastor, nem pessoa nem dorme. Se alguém falar para você, você vai ganhar. Alguém chegasse para falar para você assim, ó, você vai ganhar agora. Como é o nome da jovem? Caiane? Falar para Caiane, você vai ganhar agora 2 milhões de reais. Ela ia ficar meio duvidosa. Agora você fala assim, quer me preocupar? Seu nome está lá, ó, eu vi ali, passei na esquina. A pessoa abriu a boca ali de um sapo e o nome dela estava na boca do sapo, está repreendido, está queimado. Não é assim? As pessoas elas têm medo mais do inferno. Só um exemplo. Mais do inferno do que
do que crer no poder do Senhor. Então eu preciso conhecer, escreve aí, você que está com caneta, escreve, eu preciso conhecer a autoridade e o poder que eu tenho no nome de Jesus. Se você tiver essa autoridade, esse poder, nada vai te atrapalhar. Sabe o que está atrapalhando muita gente de crescer? Que é muita gente de crescer, é porque você não tem renunciado com o tempo. Tem gente que fala assim, irmãos, hoje já fui, tem 2 semanas, 3 semanas que eu vou na igreja, hoje eu tenho que ir. O negócio está travado, o negócio está ruim, aí eu tenho que ir hoje. Aí a pessoa vai. É esse cargo de consciência. Eu tenho que ir porque, sabe, não tem horário, não tem buscado. Você tem que ir sempre. Você fica sem se alimentar, você fica sem respirar, a mesma coisa sem Deus. Eu não posso deixar de buscar a Deus. Então assim, eu posso demorar. Sabe quantos anos que demorou para Davi virar rei? Demorou mais de 20 anos para Davi virar rei. Havia uma trajetória. Para uma pessoa virar um pastor, demora anos. É anos estudando. Uma vez uma irmã falou para mim assim: pastor, tal pessoa, se fosse virar pastor, tinha que ser como? Eu falei, tinha que passar por isso, aprender assim, ser capacitado para depois virar pastor. Mas já observou que as pessoas têm investido as coisas? A pessoa converte hoje, aí chega um doido. Um camarada desse é doido. Aí a pessoa não tem preparo, não tem Bíblia, não tem conhecimento da Escritura, não sabe nada, e unge essa pessoa pastor. Agora tu é um pastor, tu é um missionário. E aí o que acontece, irmãos? A pessoa não desenvolve. Sabe o que Deus está falando para você? Você está tendo uma oportunidade de crescer. E Ele está te dando essa oportunidade. E quem não veio hoje de manhã, porque por causa está trabalhando, eu até entendo. Mas você que ficou em casa e não veio de manhã, você perdeu uma oportunidade de crescer. Porque o estudo aqui foi tremendo e maravilhoso, em nome de Jesus. Foi algo poderoso da parte do Senhor. Foi bênção. Então, só depende de mim, diga assim, só depende de mim para eu crescer. Então Davi, ele não buscou o trono. Olha para cá, Davi buscou Deus. O trono foi consequência. Não busca Deus só pela bênção. Busca Deus por aquilo que Ele é, como a Valor falou. E tem hora que nós limitamos a nós mesmos, irmãos. Nós não temos compromisso muitas vezes. Vivemos uma vida relaxada na oração. Não lemos a Bíblia. Não ensaiamos. Hoje teve uma desarmonia aqui, porque no louvor, porque foi nem culpa de Júnior. Aqui travou aqui o playback. Aí eu fui ajudar a Júnior e atrapalhei. Fui ajudar no violão, acabei atrapalhando. Mas assim, irmãos, muitas vezes, mas eu vejo ele ensaiando direto. Mas muitas vezes, irmãos, nós não ensaiamos, não buscamos a Deus. E aí o que acontece? As coisas dão errado por causa disso. Porque nós não temos um compromisso com Deus. E aí aquela uma coisa, irmãos, que é terrível, a pessoa vai expulsar um demônio, o demônio não sabe. A pessoa ora por alguém e não acontece nada. Porque isso aí o quê? Porque não tem uma vida de priorizar Deus. Devemos priorizar o Senhor. O que acontece, irmãos, na igreja? Deus quer te usar no louvor. Deus quer te usar na palavra. Deus quer que você ganhe sua família para Cristo. Deus quer que você ganhe pessoas da tua casa. Deus quer que você ganhe pessoas no seu trabalho. Deus quer que você ore por pessoas. Deus quer que você aprenda o que Ele tem para você. Porque quando você aprender, pode ter certeza que vai ser você que vai correr atrás das bênçãos. Mas as bênçãos vão correr atrás de você. Quem crê nisso, exalte o Senhor com as palmas. Quer ver uma coisa que nós arrumamos desculpa? Eu não consigo gravar versículo. Vou pegar um bocado de gente aqui hoje. Não consigo gravar versículo. Aí a pessoa nunca tentou. Qual foi o dia que parou assim? Peraí, vou gravar um versículo. Vou abrir aqui. Mateus 14. Mateus 14, 1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Aí eu leio, gravei. Tem hora que a gente nem faz isso, irmãos. Eu tenho dificuldade de gravar versículo, mas nunca tentou.
É que nem a pessoa fala assim, moço, eu tenho dificuldade de andar de bicicleta. Você andou uma vez? Nunca tomou uma queda. Nunca fez. A pessoa fala assim, eu não sei fazer isso. Não é isso, não é? Não sei, nunca tentou. Você mesmo coloca as barreiras, irmãos. Quando você vai fazer algo, você vai dizer assim, eu não consigo fazer isso. Não vai conseguir. Ah, não, é uma dificuldade para servir Jesus. É difícil demais. Vai ser difícil você liberar a palavra de derrota. Ah, é uma dificuldade de ir na igreja, o diabo se levanta. Amarra o diabo. Se o diabo se levantar em qualquer área da sua vida, repreenda ele, irmão. Está atrapalhando sua vida financeira, sua vida sentimental, sua saúde, sua vida espiritual. Repreenda o mal para a glória do Senhor. Diga para o seu irmão assim: o diabo só faz na sua vida o que você deixar fazer. Diga mais uma vez assim: o diabo só vai fazer na sua vida o que você permitir que ele faça. Se você dizer assim, ó, sai em nome de Jesus, tem que sair. Onde tem isso, pastor? Atos 16. 3 dias, um demônio perturbando Paulo e Silas. Você vai ver lá, dizendo, esse aí é homem de Deus. E foi falando. Quando você tiver uma confusão, preste bem atenção. No trabalho, em casa, em um local, uma contenda, não discuta com as pessoas. O que você tem que fazer? Repreende o demônio que está por trás. Esse demônio está agindo nessa pessoa. Solta ele em nome de Jesus. Em Atos 9, a Bíblia fala que Paulo, que depois virou Paulo, ele perseguia a igreja. Ele perseguia tanto, mas tinha cristão orando. Ele se converteu. Então, diga para o Senhor assim: não trate com as pessoas, trate com os demônios. Agora não vai expulsar o demônio da frente da pessoa, né? Sai, demônio. Você fez isso, olha? Aí a pessoa fica com raiva. Porque tem hora, irmão, presta atenção, que tem 2 tipos de demônios aqui, ó. Tem dois tipos de coisas que o demônio faz. Tem hora que o demônio está manifestado na vida de uma pessoa. Como é que é um demônio manifestado, pastor? Quando toma o sentido da pessoa. Se chama possessão. É quando toma os 5 sentidos. A pessoa já não vê mais nada, não escuta nada, não sente cheiro, aí manifesta, fica caído no chão gritando, ali já é o demônio. Agora existe, sabe o que? A influência do demônio. Aí o demônio fala assim, bebe, aí o demônio fala assim, mata, esgana, aí você está com raiva, aí você está com raiva, vai esganar. Aí isso que acontece, essa questão aí é o inimigo agindo, e muitas vezes através de uma pessoa. Ah, fulana, se fosse eu, não deixava isso não. Eu ia na cara e dava um burro. Não é assim? Os conselhos errados? Então o que acontece? Há uma ação demoníaca de influenciar, irmãos. Aí se você fala para a pessoa que não está manifestando o demônio, mas o diabo está usando aquela pessoa para te perturbar. Aí você fala assim, sai demônio. Como é que é, mano? Como é que foi, Paulo? O demônio é você, né? Aí me chamou de demônio, aí fica com mais raiva ainda. Aí, é uma palavra, é verdade. É uma palavra que está em João 8,44. Anota aí, João 8,44. Que o diabo ele foi homicida desde o início e não se firmou na verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então o que acontece, irmãos? Eu tenho que repreender o mal. O diabo, presta atenção, o diabo ele só vai destruir a vida, irmãos, de uma pessoa que não tem Jesus. Mas você é um anjo que acampa ao seu redor. Amém? Então quando eu venho fazer a obra de Deus, eu oro por você. E não vou sentir nada. Nenhuma retaliação, nem dor de cabeça. Por quê? Porque eu aprendi que Deus me revestiu da armadura do Senhor. Não vou sentir nenhuma dor no corpo. Por quê? Porque maior que está em mim, para a glória do Senhor. Agora nós deixamos de crescer, irmãos. Muita gente não sabe disso. Eu falei aqui um tempo atrás que uma mulher, ela foi na igreja e ela estava ouvindo a palavra que Deus amava. Ela era, presta atenção, ela era uma prostituta. E ela se converteu. E aí o que aconteceu? Depois que ela se converteu, ela se sentia indigna de estar na igreja, pelo passado dela. Aí ela virou, aconteceu o que com ela? Ela chegou agora na igreja e se sentiu culpada. Eu não sou digno de receber a bênção.
E ali estava o diabo martirizando a mente dela. Aí quando o pastor começou a ministrar para ela quem ela era em Cristo Jesus, que o diabo não tinha mais poder, o demônio que estava naquela mulher, que ela não era liberta ainda, manifestou. Aí o demônio falou assim: eu não queria que ela ouvisse isso. E falou para o pastor: eu tenho raiva de você. Aí ele chegou, foi lá e expulsou o demônio dela. O demônio saiu. E os jovens assistiram um filme ontem, irmãos, que falava que quando um demônio sai, e aí o demônio saiu, e a pessoa não fez uma aliança com Cristo, traz 7 demônios. Quem já viu isso? Já viu? Saiu o demônio, tem 7. Por quê, irmãos? Porque não é só expulsar o demônio da pessoa. Talvez tenha um demônio que prende a pessoa na bebida. Você tem que falar de Jesus para que a pessoa venha receber a aliança com o Senhor, fazer aliança, e o Espírito Santo passa a morar na pessoa. E aí, a partir daquele momento, a casa está ocupada. O demônio não pode mais vir, nem com 7, nem com 7 vezes mais, nem mais nenhum demônio. Então eu preciso conhecer o que é de direito meu, e eu só conheço lendo a palavra. Deus te ama, Ele tem uma obra muito grande na sua vida. Ele tem uma obra tremenda na sua vida. Agora eu posso ser um cristão, sabe como? Como muita gente faz, com a Bíblia debaixo do braço. Está aqui. Vou para a igreja hoje. Está onde a Bíblia? Nem sabe estar. Eu procuro no canto, procuro no outro. Achei. Abre em Mateus. Mateus. Está cá em Gênesis. Meu Deus. Mateus. Aí tem o menino do lado, aí o menino que está do lado aqui fala: mãe, olha o Mateus ali. Então a criança chama Mateus: não, meu filho, é aqui na Bíblia. Aí vai de novo. Tem muito cristão assim, irmãos. Não conhece Jesus. Tem medo do adversário. Não tira tempo para Deus. Não renuncia, não ora, não clama a Deus. E aí o que acontece? Acaba que a pessoa não tem intimidade com o Senhor. E tudo é um aprendizado. Agora eu vou falar algo ali que aconteceu com ela, que ela não vai fazer mais. Mas eu lembro, irmãos, que quando manifestou a primeira vez que fui buscar o demônio, manifestou o demônio da mulher, estava eu mais 2 varão. Um sai, eu queima, o outro repreende. Aí manifestou o demônio, e aí o demônio falou assim: peraí, vocês decidem. Os 3 têm autoridade. Vocês querem o quê? Que eu seja queimado, que eu saia, ou vocês querem que repreender? Aí a gente parou e fez uma reunião. Aí na reunião a gente falou assim: vamos queimar primeiro, torturar. Vamos queimar. Aí depois a gente repreende ele, amarra ele aí. Nós a gente só deixava rada, depois a gente manda embora. Aí a gente queimou. Aí na época não tinha mirra nem nada. Hoje até o negócio aqui é chique, irmãos. Era aquele marca-galo. Não tinha ele, a gente pegou óleo de comida. Aí não tinha experiência no de demônio, irmão. Sabe o que aconteceu? A gente gastou quase metade do óleo de comida. Aquelas a lata mesmo de óleo. Ungir na mulher. Então óleo na boca, óleo na mão, óleo nas pernas, óleo no pescoço. Não tinha conhecimento da palavra. Isso há 20 e tantos anos atrás, irmão. Você está entendendo? Então, assim, se você não tiver um aprendizado, você perde tempo. Não é assim? Se eu não tiver um aprendizado, eu vou ficar perdendo tempo com as pessoas. Eu tenho que repreender só o mal que está por trás dela. O que Deus está falando com você aqui? Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Agora eu te faço uma pergunta: o que está te impedindo de vir para a igreja? Ixi, agora foi com tudo. O que está te impedindo de vir para a igreja? Ah, pastor, é a fazenda. É a fazenda, pastor. O que está impedindo para a igreja? A novela, pastor. A novela das 8, das 9. Pastor, pastor, sabe o que acontece? É o sofá. Ah, pastor, é a cama. Pastor, quando eu deito na cama. Deus do céu, ronca até mistério. O que está te impedindo de vir para a igreja? Sabe que vai precisar as coisas apertar para você buscar a Deus? Tem muita gente, irmãos, que só deixa para buscar Deus no último instante. O salmista Davi falou assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para
terminar, o que aconteceu com Davi, irmãos? Ele enfrentou o gigante o quê? Caiu por terra, não foi? Ele venceu. Aí ele venceu dezenas e dezenas de batalhas. Deus era com ele. Aí ele tocava, as pessoas sentiam unção. Davi era amado, porque Deus era com ele. Se tirar da gente a unção, isso é muito forte. Tirar da gente a unção, irmãos, acabou. Pensa uma pessoa sem graça e uma pessoa sem unção. Se não for a graça de Deus para nos mudar, você vira uma pessoa insuportável. Uma pessoa que cri-cri. Pessoa que briga por tudo. Se não é Deus para nos transformar, quem nos faz melhor não somos nós mesmos. É a graça do Senhor. A graça é favor merecido. É Deus nos orientando. A Bíblia fala que chegou um certo tempo que Davi sabia entrar e sabia sair. O que significa isso, irmãos? Davi era educado. Davi era gente boa com todo mundo. Davi, ele era uma pessoa que se portava bem. Era uma pessoa que a pessoa olhava assim e falava, rapaz, eu quero estar junto de Davi. Tanto que o príncipe Jonatas quis estar assim com Davi, ó. Quando Deus começar a te usar, e eu profetizo isso, e começar a te abençoar, todo mundo vai querer andar com você. Aquela moça, aquele rapaz, eu te dei. Quando ela fala, eu sinto os pés. Hoje eu estava conversando com a irmã Leila, e a irmã Leila falou, pastor, eu caí, bati a cabeça, eu também. Só que eu não caí. Eu fui levantar, tem um vídeo dessa grossura lá no quarto, eu fui abaixar para pegar um negócio aqui, irmãos. O dia que eu levantei, bati a cabeça. Minha cabeça ficou parecendo cabeça de pernambucano, inchado. Não nada contra os pernambucanos, é brincadeira. Ou de barriga, zero corre, viu? É brincadeira. E aí que é o resultado. Eu fiquei com a cabeça doendo, irmãos, 3 dias doendo. Mas vim para a igreja. Vim buscar Deus. Eu estou aqui, Senhor. Cabeça doendo. Os outros estavam falando comigo assim, cabeça. Aí. E é demais. E eu falei assim, pastor, sua cabeça está inchada. Aí eu vou olhar e falei, está inchada mesmo. Poxa, a cabeça pequena. Não faço paraibano não. Pelo amor de Deus. Falei pernambucano aqui, já pedi perdão. Aí, resultado, irmãos. Moço, foi um negócio terrível. 3 dias com dor de cabeça, mas estava ali, Deus me ajuda, Senhor. Davi, que me chama a atenção de Davi, irmãos, mesmo depois de uma coroa, mesmo depois de um exército grande, mesmo depois de bilionário, que Davi tinha tanto dinheiro, irmãos, tanto tesouro, Davi não deixou de buscar Deus. Não deixou de buscar Deus. Eu falei para uma jovem, minha jovem estava aqui, eu falei, minha filha, eu preguei sobre se acontecesse de você tivesse uma perca. Um exemplo, seu namoro terminasse, você perdesse o trabalho, perdesse um ente querido, você deixaria de buscar Deus? A mensagem foi essa. Aí depois no culto, no final do culto, eu falei, essa mensagem foi para você, eu falei para a jovem. Você está firmada no seu namorado. No dia que seu namoro terminar, você não busca mais a Deus. Ela ficou ofendida. Eu amo, amor, pastor. Eu amo ele, eu amo ela. E aí, resultado, eu falei, tá bom. No dia que o relacionamento terminou, ela se afastou. Ela estava firmada de quem, irmãos? Por uma bênção. Não em Deus. Está entendendo, irmãos? Eu tenho que firmar não por alguém na presença do Senhor, mas por Deus. A gente precisa buscar a Deus. Tem hora que falta para a gente isso. Independente da bênção, de receber a bênção, não. Eu preciso do Senhor, então eu preciso. Eu preciso do Senhor. E Davi me dá esse ensinamento. Davi falhou e continuou buscando a Deus. Davi passou por luta, buscou a Deus. Davi ficou doente, buscou a Deus. Ele não parou de buscar a Deus. E ele foi crescendo na graça e no conhecimento. E experiências com Deus. Deus vê o que está no seu coração. Sabia que Deus olha muito a intenção do coração, irmãos? Eu falei aqui no outro culto, e estava conversando com minha esposa ontem falando sobre isso. A gente estava aqui na igreja, só que era outra igreja, em um culto, entrou um rapaz. Aí ele veio à frente e fez uma aliança com Cristo. Aí eu falei para o obreiro, ele não fez aliança, ele entrou aqui para roubar. Quem mostrou isso? O Espírito Santo. Deus olhou para o coração dele. Ele não estava firmado em Deus, ele não queria Deus.
Ele queria o quê? Ele queria, na verdade, roubar um celular. E ele entrou, quando começou a cantar o hino Deus, meu Deus, Deus, meu Deus, porque está tão difícil para mim. O obreiro começou a chorar e levantou a mão. O cara segurou o celular e saiu correndo. E a gente foi atrás. Aí o Jaco Charles conseguiu grudar ele lá em cima. Mas Jaco Charles falou: vem cá, descarado, sem vergonha. Devolve o que não é seu. A irmã Suzy veio, falei para ela, falei: olha, e o celular, irmãos, a gente pagou a tela do celular. Eu paguei a tela do celular na época para ela. Falei: olha, essa foi a última. Quem deixar o celular aí e acontecer do celular for roubado, acontecer alguma coisa, você é responsável. Ninguém mais deixou o celular, todo mundo estava no celularzinho. Tudo com medo. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus viu a intenção do coração. Qual a intenção do seu coração? Você viu o quê? Desencargo de consciência? Eu vi porque eu estou feio com Deus. Eu estou feio e hoje eu preciso buscar Deus. Eu estou vindo porque alguém cobrou de mim. Não venha por causa disso. É bom que venha sem ter vontade, até sem vontade, mas venha por Jesus, porque Ele morreu na cruz, porque Ele te amou. Ele morreu no seu lugar. Ele está falando assim: eu tenho uma obra contigo e eu quero te capacitar para essa obra. E ele foi tão ousado que ele aceitou a Deus. Aí correu pela pedra que salvou. Aí eu dei uma duas mãozadas nele. Ele veio para minha casa assim: ué, você não é cristão? Eu falei: não, você também é. Aí vai. Não vigiou os dois hoje. Oh Deus, ele também participar também, não tinha nem lembrado disso. Mas graças a Deus que Deus trocou do marido, já mudou. Mas resultado, irmãos, o que aconteceu? Olha para mim aqui, preste bem atenção. Isso serve para quem está em casa. Além de você receber uma vitória, sua casa, seu carro, um trabalho melhor, uma bênção, uma cura, Deus quer ter um relacionamento com você. E Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Deus tem uma obra muito grande. Eu falei para um abençoado que estava no culto. Eu olhei para o relógio, era 9 horas, o culto acabava 9h15. Aí eu vi ele assim, ó. Vê que o relógio está ali, as horas estavam adiantadas na visão. Estava 9 horas e 9h15. Aí eu olhava para ele, aí na visão, Deus me mostrou ele cair no chão. E ele caindo, e aí a ambulância vindo. Só que quando a ambulância chegava, não tinha mais como. Ele tinha dado um infarto. Aí eu falei para ele, falei assim, ó, entregando a revelação para ele, falei: está acontecendo isso. E Deus me mostra que você está sentindo uma dor no peito aí, que você não está aguentando. O cara estava assim, irmãos, parado aqui assim, ó, olhando. E ele foi falando assim: pastor, você estava falando. E ele estava indo as forças indo embora. Ele ia morrer, irmãos. Mas ele estava no lugar certo, buscando, deu certo. E o que Deus fez com ele? Deu um livramento. Ele não morreu, a dor saiu e desapareceu ali aquele sintoma daquele infarto, e ele foi curado. Aí eu fiz um apelo, irmãos: quem foi o primeiro a aceitar Jesus? Foi ele. Depois do livramento desse, correu para Jesus, porque Jesus, só Ele pode nos abençoar. Só Ele pode. Existe uma chamada, isso aqui, irmãos, permissiva, vontade permissiva. Diga assim: vontade perfeita é a vontade de Deus para a minha vida, é o plano de Deus. Agora, a permissiva é o livre-arbítrio, é aquilo que você faz. Agora, o que você faz, irmãos, vai ter resultado lá na frente. Acreditar: quem planta, colhe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, ele tem um caminho de vitória. Davi podia dizer assim: olha, eu vou seguir o que eu quero, eu vou fazer do meu jeito. O que aconteceu, irmãos? Ele não viraria rei, porque um rei antes dele, que era o rei Saul, fez o que ele quis. Ele fez o que ele quis. Ele fez o que ele quis, o rei Saul. O que Deus fez? Tirou ele do trono. Tem muita gente deixando de receber bênção, porque se você for fazer do jeito que você quer, a bênção não chega. Só vai chegar quando você fazer do jeito de Deus. Diga para o pessoal do seu lado assim: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Amém? É do jeito de Deus. Glória a Deus. Aí o Ian até estava cochilando na hora do louvor. Estava assim, meio desmaiando, assim, meio dormindo. Mas aí na palavra está vivo. Agora já está pegando tudo, né, varão? Essa madrugada aí não vai nem dormir buscando a Deus. Ó, e a hora foi lá. Quer que eu explique para você de madrugada? A gente ora junto. Quer não?
Amém, irmãos? Então é isso que Deus espera de você. Mas aí eu te faço uma pergunta para você. Não é religião. Jesus não é religião. Jesus não é religião. Religião não salva. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus não tem plano com a religião, irmãos. Ah, eu sou uma pessoa religiosa. Eu subo aqui esse monte de joelho. Você não precisa fazer isso. Agora você precisa entregar a sua vida a Jesus. E como é que eu entrego minha vida a Jesus, pastor? O que muda em mim fisicamente? Nada. Se é baixo, Davi porque era baixo, mas continua sendo baixo. Mas o que muda, pastor, é que você abriu a porta da sua vida e Jesus entrou. Aí ele vai tirar, irmãos, tudo que não agrada. Vai tirar. Outro dia Elis falou assim: pastor, você usava brinco? Eu falei: eu usava. 2 aqui, 2 cá. Deus tirou. Os brancos até hoje, né? Dá para ver aqui. Mas quando eu vim para a igreja, não foi ninguém que falou. O Espírito Santo falou: ó, tocou no meu coração, tirei. Aí foi tirando isso aqui. Me tirou do bar, das más companhias. Começou a trabalhar. Peraí, silêncio aí. Aí o Senhor começou a trabalhar em minha vida e foi me libertando. Como eu falei, comecei a beber com 7 anos de idade. Ninguém aqui começou a beber antes que eu. 7 anos de idade já bebia. Você imagina aí. Era terrível, irmão. Isso era terrível. Até os 15 anos, o negócio foi bom, não. Nunca matei ninguém, nunca roubei o que era dos outros. Mas de brigar, de faca, um revólver, você imaginar, peraí. Não morri porque Deus tinha um plano. Mas eu decidi entregar minha vida a Jesus. E como é que você foi para a igreja, pastor? Por causa de uma menina. Tá vendo, irmãos? Estava interessado na menina. No dia que o irmão foi conversar comigo e falar assim: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu falei: não é por causa da irmã não, né? Falou: não, pastor, eu quero Jesus mesmo. Porque eu fui na igreja, não fiz aliança por causa da menina, mas eu fui lá. Quando eu ouvi a palavra, que eu vi o amor de Deus por mim, eu entreguei a vida para Jesus. O que está faltando para você agora? Entregar a sua vida a Jesus. Pastor, mas tem muita coisa para tirar. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Agora ele tira da nossa vida o que não agrada. É o que eu falo direto. É o pai, quando vê a criança andando, vai tirando do caminho, ó, o bebezinho. Meu filho vai cair. Meu filho vai cair. E as meninas falaram assim: ó, Miguel estava na janela e eu preocupado. Ele falou: não, o pai está lá, segurando as pernas. Então, assim, está vendo a preocupação do pai e da mãe? Deus é melhor do que você como pai e mãe. Mas eu preciso entregar minha vida a Cristo. E aí eu queria que você abrisse em Mateus 10, 32. E deixe você memorizar isso em casa. Eu vou falar para você que está escrito aí. Glória a Deus. 10, 32. E 33. Diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está nos céus. O que a Bíblia está dizendo aí? Aquele que fizer uma aliança diante dos homens, o Senhor vai fazer, vai te apresentar diante de Deus. Amém? Romanos 10, 9. Visto é com o coração que se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu creio com o coração e confesso com a boca. Só isso para receber a salvação. Eu creio e confesso com a boca. E eu queria deixar para você: é simples receber a salvação. Agora a questão é: eu quero? Se você quer receber a salvação hoje, quer que Jesus entre na sua vida hoje, você tem a oportunidade de levantar a sua mão e eu quero orar por você. E o restante Deus vai fazer. Cadê a primeira pessoa que vai entregar a vida a Cristo? Pastor, e se eu não fizer uma aliança com o Senhor? Aí vem o versículo 33 aí de Mateus 10. Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, é simples. Um dia eu entendi que eu precisava de Jesus. Eu levantei minha mão e entreguei a Ele, a vida a Ele. Agora, se a pessoa dizer: não, eu não preciso, naquele dia o Senhor vai dizer assim: também você não pode entrar. Toda casa tem uma regra. Um fórum tem uma regra. Para a gente entrar no céu tem regra. E eu quero fazer uma pergunta: quem aqui nessa noite não é cristão? Pastor, eu não sou cristão. Não fico com vergonha. Eu não sou cristão. Tem alguém nessa noite que não é? Pode levantar sua mão. Eu não sou cristão. Eu também não vou te induzir a nada. Tem uma pessoa,
2 pessoas. Mais alguém? Vocês 2 já são cristãos? Só frequente, ainda não é cristão. Essa noite está abrindo uma porta para vocês. E eu não quero segurar no braço de vocês e trazer vocês aqui. Davi só chegou onde chegou porque ele entendeu que Deus queria entrar na vida dele. Ele quis receber as bênçãos do Senhor. Só depende de nós. Aleluia. A minha vontade e a vontade de Deus é que vocês levantem a mão e façam a bênção do Senhor. Agora a questão, vocês querem? Pastor, eu quero. Eu quero fazer uma simples oração por você. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. E vou falar para vocês aqui, em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim: aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado num lago de fogo e enxofre. Abra aí, qualquer pessoa aí, Apocalipse 20, 15. Umas 2 pessoas aí conferem, ver se é assim mesmo. Apocalipse 20, versículo 15. Mas eu não devo fazer uma aliança porque Deus não preparou o inferno para mim. Pode vir, o diabo que eu passo por essa porta do inferno, mas Deus tem o céu. É isso mesmo? Leia alguma pessoa para mim. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então isso aí, quando você aceita Jesus aqui, vem aceitar Jesus publicamente, que eu falei, creio e confesso com a boca. E aí automaticamente lá no céu o seu nome é escrito no livro da vida. Você sabia que em Apocalipse capítulo 20 fala que o mar, quem morreu no mar, os mortos vão ter que dar o corpo da pessoa de volta? Está escrito lá, depois você lê em casa. Então o que vocês 4 precisam para Jesus fazer? Que vocês querem milagre. É você dizer: Senhor, entra na minha vida agora, na minha casa, como entrou na casa de Zaqueu, como entrou na casa de Jairo, como entrou na casa de Lázaro, e faça a mudança. Amém? Olha para cá os 4. Vamos fazer uma aliança com Jesus hoje? Vocês vão me responder, sim ou não? Amém? A jovem quer fazer aliança com Jesus hoje? Vem, minha filha. Você está com vontade, vem. Entregue sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só levanta a mão em nome de Jesus e pode ter certeza que Deus vai fazer o resto por você. Amém? Então que Deus abençoe. Deus abençoe, amém? Não é nem força nem violência, mas pastor, quero que você ore por mim depois do culto, para entregar minha vida a Jesus. Eu oro por você também, não tem problema nenhum. Mas o importante é a gente deixar isso claro. E outra coisa que fizeram comigo, vocês são 4, eu era um só no dia que eu fui lá. Primeiro dia que eu fui, fizeram, todo mundo da igreja olhou para mim, irmãos. Eu nem tinha. Aí fui no outro culto, no outro culto, até que eu fui lá, entreguei minha vida a Jesus. E estou até hoje, já tem uns 2 anos. Vamos colocar em pé. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Tem pessoas que estão com os ossos fracos. Quando você muda o tempo, você está assistindo dor. Então que esquenta, você sente um mal-estar, como se fosse inchaço nos pés. Mas quando começa frio, os ossos começam a ranger. Deus está tocando e curando. Creia que Deus está te curando hoje. Quem tem sentido isso? Olha, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Amém? 4 pessoas têm sentido dessa maneira. Deus está curando. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Oh, Jesus, Tu és fiel, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Coloca a mão sobre o seu coração e a outra sobre a sua cabeça. Preocupando que você não vai cair demoniado, não. Deus abençoe os teus filhos, Pai. Deus, onde tiver uma enfermidade, eu quero repreender, eu quero neutralizar em nome de Jesus. Abençoe a saúde, Pai. Abençoe quem está assistindo, Senhor, em casa. Toda obra contrária, Senhor, Pai. Toda obra maligna, que bate em retirada em nome de Jesus, que sai em nome de Jesus. Manifesta, Pai, o teu poder e a tua graça. Eu quero repreender e declarar todo o mal quebrado. Receba a cura, que as portas sejam abertas, que as obras malignas sejam quebradas, que você seja abençoado e abençoada nessa noite em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bora lá.
atrás, Deus vai dizer assim para ti: module os seus pensamentos. O que é modular os pensamentos? Preste bem atenção. Todo mundo, irmãos, em qualquer tempo, tem pensamento de que algo não vai dar certo. Isso é um ensinamento para você. Vem um pensamento ruim, eu tenho como mudar ele. Como é que eu mudo o pensamento? Eu repreendo esse pensamento ruim na minha mente. Bater um ódio, uma raiva, ou um pensamento que eu vou perder tudo, um pensamento de fracasso, um pensamento, sei lá, de tirar a própria vida, pode vir sobre a vida da pessoa. Você vem e repreende esse pensamento em nome de Jesus. Aí você muda o pensamento. Com a palavra de Deus, eu vou trazer a memória que me traz esperança. E trago um pensamento de quê? De bênção. Estava outro dia em casa, perdi 100 reais. Aí a mulher, filho, estava tanto precisando daqueles 100 reais. Aí eu falei assim, já era, perdeu. Aí minha mente começou a pensar, poxa, eu vou perder 100 reais, eu fiquei pensando nisso. Aí eu fiquei pensando, não, Deus vai me honrar mais. Eu mudei o pensamento. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu perdi 5 reais, aí o dia, a semana acabou. Perdi 5 reais, meu Deus, eu penso nisso, irmãos. Eu trago pensamentos que me trazem esperança. Tem gente que com medo, meu sonho é andar de avião. Meu sonho é andar de avião. Aí não que entra no avião, o pensamento aqui, avião vai cair. Aí não curte o momento, fica pensando que o avião vai cair. Não é assim? É que nem quem gosta de açaí. Quem gosta de açaí, meu Deus, meu sonho é um copo de açaí sem grande. Escuta. Aí, meu Deus. Aí, irmãos, a minha vontade é de tomar um copo de açaí assim. Aí ele pega um copo de açaí, Deus. Aí começa a pensar, se alguém passar agora, umas 3 pessoas que eu conheço, fala, me dá desse açaí. Me dá desse açaí, Senhor. Agora eu vou não dá não. Essa derrota, irmãos. Eu nem pensar, não, Deus, eu vou comer esse, Deus já me dá condição de comer outro. Está entendendo que as guerras na nossa mente muitas vezes começam assim, irmãos? Eu até brinquei descontraído assim, mas muitas vezes sim. Pensamento de solidão, de fracasso, aí a pessoa fica alimentando aquilo. Eu falei outro dia, eu estava deitado, e aí eu deitado veio uma voz, não sei se 2 vezes. Uma uns 10 anos atrás, e outra uns 2 anos atrás. Estava deitado, quase dormindo, aí veio uma voz falando, Marcelo, eu falei, está repreendido, cara. Eu vou dormir em nome de Jesus. Fui dormir. Era o diabo me chamando. Outra vez de novo. Isso aí depois, uns 10 anos atrás, depois, uns 2 anos atrás, aí repetiu. Estava deitado, já com sono, você vai voz do Marcelo. Está repreendido, pô. Por que eu sabia que era o diabo? Porque o Espírito Santo revelou. Aí tem alguém que fica assim, vixe, o diabo, você fica perturbado, o diabo. Está entendendo, irmãos? A nossa guerra toda é na mente. Como é que eu mudo isso? Eu penso no que é puro, no que é agradável, se é alguma boa fama, se é uma virtude, se é um louvor. Eu tenho que pensar que as coisas não dão certo em nome de Jesus. Pastor, mas está dando errado, eu vou orar e vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou lá e vai dar certo em nome de Jesus. Se tu andar comigo, você não vai dizendo assim, rapaz, eu sou derrotado, eu sou fracassado. Você não vai ver isso não. Aí, mas pastor, você falou hoje da batida na cabeça, hoje no vidro. Eu falei, a irmã falou, pastor, caí, bati a cabeça, eu também caí, mano. Mas graças a Deus, 3 dias fui para a igreja, Jesus me curou. O varão olhou, passou a cabeça inchada. Eu falei, Jesus me curou. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? O maior que está em nós. Então não fique triste em casa, venha para a igreja. Não fique angustiado em casa, venha para a igreja. Venha orar, pedir a Deus para Deus abençoar o teu lar, a tua família, a tua casa. Em nome de Jesus. Então o que eu faço? Eu estou modulando meu pensamento. Pensamento negativo, sai e entra o pensamento agora de vitória. Pensamento de bênção. Ninguém fica pensando assim, Deus, eu vou ficar bilionário. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa assim, Deus, eu vou ser honrado. Mas pensamento que muitas vezes fica na nossa mente é pensamento de fracasso. Sai um caroço, é câncer. É um câncer, meu Deus, é um câncer. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não é assim? A preocupação? Não é assim? Você está devendo, aí você chega aí você na sua porta pensando. Aí você está devendo, aí a pessoa vem você separou da sua porta, meu Deus. Deus, e agora, Senhor, Pai, meu Deus do céu. Ok? Vai lá, brasileiro, Oh, Deus do céu. Vamos orar, Deus. Também coloque no meu coração. Deus, muito obrigado, Jesus, Pai.
pela tua palavra, Senhor, pelo que o Senhor fez hoje, no nome de Jesus. Abençoe, Deus, o lar dos teus filhos, que possamos buscar mais o Senhor, Pai, que possamos buscar a tua presença, Senhor, que possamos buscar a tua palavra, Senhor. Continue, meu Deus, abençoando, Jesus. Continue derramando da bênção e da graça, Pai. Continue fazendo o que nós não podemos fazer. Abençoe quem está assistindo, Senhor, nessa noite. Deus, visita o lar, Senhor, Pai, prosperando e abençoando em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, 19h30. Quinta-feira, às 19h30. Sábado, é às 17 horas. Ciclo de oração, vem orar em nome de Jesus. Domingo, sábado à noite, 18 horas os jogos. Domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica. E domingo à noite, 18 horas. Começou às 18 horas, irmãos. Agora são 20 horas e 7 minutos. 2 horas e 7 minutos para Deus. Imagine só se seu patrão falasse para você assim: olha, você vai trabalhar agora essa semana, 3 dias na semana, 2 horas e 7 minutos por dia. Você vai dizer, ô Deus, isso é um sonho. Não é nem na padaria, Senhor. Isso é um sonho realizado. Você ia voltar alegre. Ué, mãe, já está em casa. Ué, já está em casa. Ô moço, 2 horas e 7 minutos. O que é isso aí, irmãos? Mas para o nosso Deus, é pouco demais. Então que possamos buscar mais a Deus. Nós acabamos o culto no domingo cedo, até para quem está assistindo aí, já para ter tempo da pessoa vir, irmãos, e sair com a família. Vou comer uma pizza, vou ir em tal lugar, né? Vou estar reunido com a família. Você tem tempo. Vamos tocar de pé. Os jovens que eu falei não fiquem constrangidos. Isso aqui, se eu não fizer isso, Deus cobra de mim. Se a gente não perguntar quem quer fazer uma aliança com Cristo. Porque Deus te ama. Deus ama cada um de vocês. Quer abençoar. Glória a Deus. Glória a maravilhoso, Pai. Estenda as mãos. Deus, muito obrigado por este culto, Pai. Que o amor de Deus, que a graça em Cristo Jesus e as duas consolações e comunhão do Espírito Santo sejam notórias em nossas vidas e em nossa família, não só hoje, mas para todo sempre. Ele diz: amém. Deus abençoe quem está em casa também. Deixa eu falar aqui para vocês 4. Sábado, 6 da tarde, tem um culto de jovens. Vem aqui fazer uma visita. Em nome de Jesus. Eu, de vez em quando eu venho. Comprar até um boné para ficar mais jovem.